Bem-vindas e bem-vindos. Hoje, olha, temos em mãos um material que é um verdadeiro quebra-cabeças. Com certeza. É um conjunto de fontes muito pessoais, sabe? Tem desabafos em áudio, reflexões filosóficas, poemas, até transcrições de conversas. Um material bem íntimo. Muito. E ao mergulhar nisso tudo, surge uma questão central, quase uma contradição. Por que uma pessoa cujos pensamentos mostram uma busca tão intensa por conhecimento se envolve de forma tão recorrente em discussões, em conflitos? A grande pergunta, né? Exato. E a nossa missão aqui não é julgar, de forma alguma. É mais tentar usar as palavras do próprio autor para perceber o que está por trás desse padrão. Entender as origens. Isso. E para dar o tom, vamos começar com uma frase que ele mesmo diz e que, nossa, ecoa por todo o material. Ele diz: seres humanos medíocres me irritam. Não tem metade do meu conhecimento. Uau! Essa frase já chega com tudo, né? É quase um manifesto. Totalmente. E o interessante é que ele não diz apenas sou mais inteligente. Ele diz que os outros o irritam. A emoção, o sentimento está ali ligado diretamente ao intelecto. Desde o primeiro momento. Exato. E essa citação já nos dá duas peças-chave: uma autopercepção de superioridade e, ao mesmo tempo, uma frustração enorme com o que ele vê como mediocridade. É como se ele nos desse o mapa do campo minado, né? Exatamente. Então vamos ao que interessa. A anatomia dessas tretas. As fontes estão cheias delas. Uma das mais claras é uma discussão com um amigo que foi gravada. Ah, sim. Essa é muito reveladora, porque a gente vê a escalada em tempo real. A conversa vai de 0 a 100 muito, muito rápido. Completamente. Numa altura, ele diz ao amigo, com uma certa emoção, fui seu amigo pra caralho. Mas na mesma conversa, ele admite ter chamado o amigo de burro. Pois é. E quando o amigo, claro, reage mal, a defesa dele é imediata e muito característica. Ele diz: tu me conhece há pouco tempo e tu teve acesso a pequenas partes da minha personalidade. E aqui está o padrão em ação. Ele joga a carta do você não me conhece de verdade. É uma forma de invalidar a perspectiva do outro, né? Sim. Basicamente, a mensagem é: a tua reação à minha ofensa não é válida porque não tens o quadro completo sobre mim. E logo a seguir ele dobra a aposta, com uma acusação ainda por cima. Isso, você está sendo hipócrita também, porque você não sabe de todas as coisas que eu passei. O que na prática encerra a conversa, transforma uma discussão sobre o insulto numa questão sobre o sofrimento dele. Que o outro não tem como contestar. É uma jogada defensiva muito eficaz para se proteger. Mas péssima para a relação, destrutiva. O padrão é este. Primeiro, uma sinceridade que ele mesmo chama de visceral. Uma verdade dita sem filtro que machuca. Depois, quando o outro reage, essa reação é vista como um julgamento injusto. E a defesa é sempre a mesma. Você não tem informação suficiente. E o mais curioso é que esse padrão não acontece só com amigos, ele leva para o trabalho. Tem uma história com uma colega, a Angélica, que é um exemplo perfeito. A história da novata. Essa mesmo. Uma novata chega e a Angélica desabafa com ele que a moça é lerda. Ele concorda, partilha o que ele chama de ódio dela e depois solta um comentário super ofensivo sobre a novata. Sim, ele diz algo como: achei que ela era aquelas mongas que não bebem água e fica vendo TikTok. Só que tem um problema, né? Pois é, a Angélica, a pessoa com quem ele estava concordando, gosta de ver TikTok. O tiro saiu pela culatra. Totalmente. A Angélica fica ofendidíssima e o conflito se instala. Mas aqui, a intenção dele não era atacar a Angélica, certo? Onde é que a coisa descarrilhou? Descarrilhou na falta de percepção do impacto das palavras. Ele opera a partir de uma lógica muito interna, sabe? Para ele, a associação entre a novata ser lerda e ver TikTok é quase uma dedução lógica. Uma observação factual, de forma pura, sem aquele filtro social que a gente tem. Uhum. Quando a Angélica reage, para ele é quase uma surpresa. Essa ideia de lógica pura fica ainda mais clara num debate online que ele transcreve, com um linguista. Ali, o tom é de total superioridade intelectual. Total. Ele não tem problema em usar frases como percebe que você está sendo burro para desqualificar o outro. E aqui a lógica é usada como uma arma. Claramente. Ele defende a posição dele dizendo que se baseia num rigor que o outro não tem. Ele chega a dizer que a realidade opera de forma consistente pela lógica que ela mesma possui. E a implicação é que só ele consegue ver essa lógica, enquanto os outros estão perdidos em emoções e, como ele chama, vieses cognitivos. Isso. Certo? Então o padrão é claro.
Sinceridade brutal que o outro vê como ataque, uma reação defensiva, culpa corporativamente e invalida a perspectiva do outro. E tudo sustentado por uma crença na sua própria superioridade lógica ou moral. Mas isso não surge do nada, né? O que nas fontes nos diz sobre a visão de mundo dele? Acho que a palavra-chave aqui é inevitável. O comportamento dele é uma consequência direta da sua visão de mundo, que é, para ser simpático, extremamente crítica. Há uma misantropia muito presente. Misantropia é uma palavra forte, mas, olha, parece adequada. Num dos áudios, o título é, literalmente, Ódio à Humanidade. E ele não se fica pelo título. E 2% das pessoas levam a humanidade inteira nas costas com um monte de história medíocre. Uau! Isso é taxativo. É, não tem muito espaço para nuances aí. E essa visão de que a maioria da humanidade é medíocre é o motor da frustração dele. Ele não tem paciência para conversa de circunstância, para ideias mal formadas. É uma atitude de ou mergulhamos a fundo ou nem vale a pena começar. Exato. E como a maioria das interações sociais não são mergulhos profundos, a frustração é constante. E ele parece ter consciência dessa tensão interna. Lembro-me de um áudio em que ele reflete sobre isso. Ele diz algo como: eu tenho um ímpeto, uma necessidade de falar o que eu penso, mas ao mesmo tempo eu fico constrangido. É uma luta interna fascinante. É como se uma parte dele o empurrasse para dizer a verdade nua e crua, mas outra parte percebesse o rastro de destruição que isso deixa. Exatamente. E é nessa tentativa de se entender que ele recorre a uma espécie de autoanálise. Ele menciona que se sente algures entre autista e borderline e esquizofrénico. Importante dizer que não são diagnósticos clínicos, né? É a forma como ele se vê. Sim, são os rótulos que ele encontra para tentar dar sentido a um comportamento que ele mesmo descreve às vezes como imaturo. É quase como se ele estivesse procurando uma etiqueta para si próprio para fazer sentido essa confusão toda. E no meio dessa confusão, ele se agarra a uma coisa com muita força: a lógica. A lógica é o refúgio dele. Mas é uma ferramenta de compreensão ou uma arma? É as duas coisas. É um escudo e uma espada. É um escudo porque lhe oferece uma sensação de ordem no mundo que para ele parece caótico. Ele acredita que a realidade tem uma lógica e se ele a decifra, ele está seguro. Certo. Mas também é uma espada, porque ele usa essa mesma lógica para atacar os outros. Quando alguém age com base em emoções, ele vê isso não como uma forma diferente de ser, mas como uma falha, um bug. E as discussões viram uma tentativa de corrigir a outra pessoa. Exato. O que, claro, a outra pessoa sente como um ataque pessoal. Ninguém gosta de ser corrigido. O que nos leva à pergunta mais profunda: de onde vem tudo isso? Essa necessidade de se armar com a lógica, essa visão tão negativa. As fontes sugerem que as raízes estão bem fundas no passado dele. Sim, e essa parte do material é particularmente difícil, mas essencial. Num trecho que ele chama A História da Minha Vida, ele descreve uma infância marcada pelo conflito. E não são incidentes isolados, é um padrão. Fala de brigas físicas constantes com uma prima, de uma agressão do irmão que quase lhe furou um olho, de bullying na escola. Parece que ele cresceu num ambiente onde a agressão era a norma. Onde as interações sociais eram, por definição, hostis. É como aprender a nadar no meio de uma tempestade, né? A primeira coisa que se aprende é a lutar. E talvez o mais impactante de tudo seja o abuso verbal que ele descreve por parte do pai. Tem um momento que ele relata que é, nossa, devastador. É muito pesado. Ele conta que meu pai ficou repetindo, tipo, umas 4 vezes pra mim que eu sou retardado. Nossa. Ouvi isso do próprio pai. Você é retardado, repetidamente. É difícil até imaginar o impacto disso na formação de uma criança. Imenso. O impacto é imenso. Uma mensagem dessas vinda de uma figura de autoridade, de afeto, cria uma ferida muito profunda. E uma das formas de lidar com essa ferida, mais tarde, é construir uma fortaleza. Uma armadura. Isso. Se a sua inteligência foi o alvo do ataque, você pode passar o resto da vida a tentar provar, a si mesmo e ao mundo, que essa acusação era falsa. A superioridade intelectual vira um mecanismo de defesa. Faz todo o sentido. É uma forma de dizer, não só não sou retardado, como sou mais inteligente do que todos vocês. E qualquer desafio a essa inteligência, por menor que seja, é sentido não como uma discordância, mas como um eco daquela voz do passado. E tem de ser esmagado. Exatamente. E é aqui, depois de percorrer esse caminho de dor, que a gente encontra a maior
e mais comovente contradição de todo o material. Porque apesar de toda a misantropia, de todo o ódio à humanidade, há um desejo desesperado de ser compreendido. Eu lembro de ler essa parte e ficar completamente surpresa. Depois de todo aquele discurso, ele escreve: esses podcasts mesmo são um pedido de ajuda, um pedido de socorro porque eu quero ser entendido. É de uma vulnerabilidade que desarma, muda tudo, Muda tudo. porque revela o que está por baixo da armadura. Ele até teoriza que o sentimento mais primitivo de todos, a força motriz mais básica, é precisamente o sentimento de querer ser entendido. Não é sobrevivência, é a necessidade de conexão. Então, e se as brigas não forem sobre afastar as pessoas, mas sim uma tentativa totalmente disfuncional de as puxar para perto? Essa é a hipótese que parece amarrar tudo. Pense bem, o que é uma discussão intensa? É uma forma de contato extremamente poderosa. Sim, você força a outra pessoa a prestar atenção em você. Total atenção, a analisar suas palavras, a reagir. É uma forma de dizer: olha para mim, envolve-te comigo. Reconhece a minha existência. É uma conexão através do atrito, da dor, mas é uma conexão. E para alguém que se sente tão sozinho, talvez uma conexão negativa seja melhor do que nenhuma. Exatamente. É uma ideia incrível e terrivelmente triste. A treta como um pedido de socorro, um convite distorcido por um abraço. Recapitulando, então, o que a gente vê aqui não são conflitos aleatórios. São um sintoma de um padrão muito claro, alimentado por uma visão de mundo muito dura, que, por sua vez, foi moldada por um passado de dor e trauma. Exato. Por trás da fachada de superioridade e ódio, as fontes revelam algo muito mais humano, uma solidão avassaladora e uma busca desesperada por alguém que finalmente o entenda. O pedido de socorro é a chave que abre este quebra-cabeças. Sem dúvida. O que nos deixa com uma última reflexão. Numa parte mais filosófica do material, ele explora ideias de unidade cósmica. Ele escreve coisas como somos o próprio universo e que todos compomos o mundo. Ele tem essa visão macro, de interconexão fundamental. Exato. E aí fica a grande ironia final. A pergunta que fica no ar é esta: como é que uma mente que consegue conceber uma interconexão tão profunda a nível cósmico lida com a sensação de uma desconexão tão dolorosa a nível humano? É isso. Ele consegue ver a unidade no Big Bang, mas não a consegue sentir com a pessoa sentada ao lado dele. E talvez o conflito constante com os outros seja no fundo uma briga contra essa mesma desconexão, uma tentativa zangada e desesperada de forçar essa ligação que ele sabe que devia existir, mas que no coração simplesmente não consegue sentir.